E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula dessa semana de projetos elétricos residenciais prediais, a gente vai iniciar a unidade 4, onde nós vamos estudar sobre critérios de projeto. Essa unidade ela foi dividida em 4 subseções. A primeira delas é a que a gente vai estudar na aula dessa semana, que é sobre quadros de distribuição. E as outras 3 seções, que é divisão de circuitos, a passagem de tubulação e interruptores tomados, nós vamos estudar na aula da próxima semana. Bom, então hoje nós vamos estudar sobre quadros de distribuição. Bom, existem algumas coisas que nós devemos definir a respeito dos quadros de distribuição. Tá? A primeira delas é em relação à quantidade. Tá? E aí, para a gente definir a quantidade, né, e depois a localização de cada um desses quadros que nós vamos determinar, a gente precisa de entender um conceito chamado centro de carga. Tá? O centro de carga ele é o ponto, ou melhor, a região onde se verifica a maior concentração de potência numa instalação elétrica. Tá? E aí a gente pode ter um único centro de carga ou nós podemos ter vários centros de carga. Né? Numa residência, por exemplo, o mais recomendável é que se calcule um centro de carga por pavimento. No edifício, né, nós devemos ter no mínimo um centro de carga por consumidor, além do centro de carga do condomínio. Ou seja, cada um dos apartamentos do nosso edifício deve ter o seu centro de carga calculado e nós devemos ter ao mínimo um centro de carga para o condomínio, que o condomínio aí é o hall de entrada do prédio, casa de máquinas, de elevadores, garagem, né, toda aquela carga elétrica que pertence ao uso comum dos moradores daquele local. Para cada centro de carga que nós definirmos, vai haver então um quadro de distribuição. Tá? E a gente tem que trabalhar sempre com a ideia da economia, né, que é evitar condutores de grandes bitolas, tá, devido a fatores de agrupamento ou queda de tensão, que nós vamos estudar no decorrer da nossa disciplina, e também na versatilidade de acesso, tá, na facilidade de acesso. Bom, o centro de carga ele é calculado então em termos das suas coordenadas x e y. Então a gente olha para um desenho, uma planta baixa, por exemplo, e aí para calcular o centro de carga daquele pavimento da planta baixa, o que nós fazemos é identificar nessa planta cada carga, né? Então cada tomada de uso geral, cada tomada de uso específico, cada ponto de iluminação, ou né, cargas específicas que você pode ter ligado ali em geral. E aí a gente adota um ponto de referência, normalmente, como a gente está acostumado a trabalhar dessa forma, né, com a parte inferior esquerda como sendo o ponto 00 da nossa planta. E aí, a partir daquele ponto 00, a gente calcula a posição XY para cada uma dessas cargas que eu citei, e aí substitui no somatório. Por exemplo, a coordenada x do centro de carga vai ser a posição x de cada carga vezes a sua respectiva potência, somando, né, o somatório. Então vai ser o x da carga 1 vezes a potência da carga 1, mais o x da carga 2 vezes a potência da carga 2. Então, faz essa soma e divide pelo somatório das potências. A mesma ideia a gente aplica com a coordenada y, com a diferença que ao invés de utilizar, né, a potência vezes a posição x, a gente usa a posição y. Bom, pessoal, então aqui eu coloquei um exemplo para a gente fazer o cálculo, né? Caso você tenha ficado com dúvida de como funciona aquele somatório ali, a gente vai tirar essa dúvida agora. Então, esse exemplo aqui é um exemplo não real para uma instalação, porque não real, porque as potências aqui são muito grandes, né? Mas aqui é só para a gente simplificar o cálculo mesmo. Eu tenho aqui um ambiente, né, um ambiente bem grande, e eu tenho aqui 5 conjuntos de cargas que estão nesse ambiente, né, de P1 até P5. Eu tenho aqui a potência de cada uma dessas cargas, por exemplo, P1 tem uma potência de 200 kVA, o K aqui é 1000, né, então seria 200.000 volt-ampere, né, o volt-ampere é a unidade de potência, relembrando. Tenho a carga P2, P3, P4 e P5. E a posição XY para cada uma dessas cargas. Adotando esse ponto aqui embaixo como ponto de referência, o X
na horizontal e o y na vertical, que é o que nós estamos acostumados a trabalhar em matemática, eu tenho que a posição da minha carga P1 é x igual a 9 metros e y igual a 16 metros. P2, x de 15 metros e y de 8 metros, e assim por diante. Então, aqui o nosso problema ele é simples, ele pede para a gente calcular o centro de carga para essa instalação aqui. Tá? E a conta é exatamente aquele somatório. Né? Eu pego a carga, 200 vezes 10 a terceira, deixa eu voltar aqui o slide, quem é esse cara? Essa primeira carga, 200 vezes 10 a terceira, e multiplico pela distância x dela, que é 9 metros. Mais a segunda carga, que é 130 vezes 10 a terceira, multiplico pela distância, que é 15 metros. Então está aqui, 130 vezes 10 a terceira vezes 15. O mesmo para a terceira, para a quarta e para a quinta carga. E divido pela soma das potências. Então, 200 vezes 10 a terceira, mais 130 vezes 10 a terceira, mais 330 vezes 10 a terceira, e assim por diante. E faço o mesmo para o y, só que agora vai ser o 200 vezes 10 a terceira vezes a posição y. Quando eu retorno aqui, posição y é 16 da primeira, 8 da segunda, 18 da terceira, então está aqui. Ó. 16, 8, 18, cada um com sua potência respectiva, né? Dividido pelo somatório. Fazendo a primeira conta aqui em cima, a gente acha um x de 19,97 metros e aqui embaixo a gente acha um y de 14,63 metros. E aí, se nós retornarmos aqui, né, a gente teria um centro de carga mais ou menos por essa região. Observe que ele não é o centro geométrico da figura. Né, e ele não é o centro geométrico da figura, porque se nós olharmos aqui, as cargas não são todas iguais e elas não estão igualmente distribuídas. Né? Se fosse esse o caso, a gente teria o centro geométrico igual ao centro de cargas. 99,9% das vezes a gente não tem uma distribuição homogênea da carga, então a gente vai ter normalmente um centro de carga diferente do centro geométrico. Então, a respeito da localização, né, além dela ter que ser, né, instalada, por exemplo, mais próximo do centro de carga possível, a gente tem outros detalhes que nós devemos nos atentar. Tá? O primeiro deles é que o quadro de distribuição ele deve estar o mais próximo possível do centro geométrico da instalação, né, porque dessa forma você garante que em qualquer lugar da sua instalação você consegue chegar facilmente até aquele ponto que é o quadro de distribuição. Né? Ele está ali para proteger os circuitos e eventualmente você vai precisar de acessá-lo para rearmar um disjuntor que foi acionado por proteção, por exemplo, ou até para desarmar um disjuntor caso você observe algum problema na sua rede elétrica, algum equipamento que esteja com mau funcionamento, que esteja queimando, por exemplo, você tem que ir lá ter um acesso fácil ao seu quadro de distribuição para poder fazer o desarme do disjuntor, daquele circuito ou disjuntor geral até mesmo. E aí eles devem, conforme eu disse, né, estar próximos aos centros de carga. Importante, eles devem estar próximos eles devem ficar em locais de fácil acesso, ou seja, não pode estar fechado dentro de nenhum local que normalmente pode ser fechado, como um quarto, por exemplo. Deve ser instalado em local seguro, não permitindo o acesso de terceiros e evitando que ocorram choques mecânicos sobre eles, né, que ele não pode ser danificado. Então, isso é importante. Em apartamentos, a gente tem algumas recomendações, que primeiro, eles devem ficar próximos ao centro geométrico e carga, né, que é a mesma coisa da recomendação geral. Idealmente, deve ficar em ambiente de serviço ou circulação. Normalmente, o pessoal prefere colocar em ambiente de serviço, porque o quadro de distribuição ele não é bonito, né, e aí, normalmente, os outros ambientes de circulação, onde você pode observar o quadro, ele não fica tão bonito, digamos assim, esteticamente falando, e o pessoal sempre, na maior parte das vezes, opta por colocar em uma área de serviço. Tá? E ele deve ficar, claro, em local seguro, de fácil acesso, e, obviamente, ele tem que ser visível para que as pessoas consigam identificá-lo facilmente, quem não mora naquele local, por exemplo, para poder fazer o uso caso seja necessário. E vão existir também algumas características que são importantes, tá, para a gente fazer a seleção e instalação desses quadros de distribuição. Tá? Uma dessas características é o chamado grau de proteção, tá? Que vai determinar aonde que aquele quadro de distribuição pode ser instalado. Então, o fabricante produz um quadro,
e aquele quadro ele pode ser instalado, por exemplo, no local que pega chuva, ou ele não pode ser instalado no local que pega chuva, ele não pode ser instalado no local que tenha muita poeira suspensa, ou ele pode ser instalado. Então esse grau de proteção vai nos ajudar a escolher, né, o melhor quadro possível, o quadro que seja mais adequado para aquele local onde eu quero instalá-lo, tá? E uma outra característica importante é que esse quadro ele deve possuir uma identificação externa e também deve possuir uma identificação dos seus componentes. A identificação externa ela vai ser importante nos casos onde nós temos mais de um quadro de distribuição, ou seja, externamente olhando para o quadro eu tenho que saber dizer qual que é aquele quadro, se é o quadro 1, quadro 2 ou quadro geral, dependendo da nomenclatura que você adotou no seu projeto. Tem que ser possível essa identificação. E além disso, a gente tem que ter identificação interna nos componentes, né? Se a gente olhar para esse quadro da direita aqui, a gente vê que tem diversos disjuntores, que são esses dispositivos aqui, monopolar, bipolar, tripolar, disjuntor geral, proteção contra surto, disjuntor residual. Então, a gente está vendo esses equipamentos aqui, esses dispositivos aqui, só que eu não consigo determinar o que cada dispositivo desse aciona. Né? Um disjuntor está ali para proteger um circuito elétrico, e olhando para essa figura sem identificação, eu não consigo saber quais são os circuitos ou qual é o circuito que aquele disjuntor está protegendo. Em contrapartida, aqui na esquerda, eu tenho um quadro de distribuição. Tá? Esse quadro aqui está montado com um acrílico, né, para separar a parte energizada, que são os condutores do fundo, para a parte de acionamento das alavancas dos disjuntores aqui na frente. E aí, né, não muda nada para isso daqui, mas o que muda é que a gente tem aqui umas chamadas tags de identificação, que diz, por exemplo, esse disjuntor é do quarto 1, ou da suíte, ou quarto 2, ou sala, cozinha, área de serviço e assim por diante. Ou seja, fica fácil para quem abrir um quadro desse saber, né, por exemplo, eu quero trocar a resistência do chuveiro 1, ou do chuveiro 2, ou chuveiro social, ou chuveiro da suíte, depende de como é a sua planta residencial, né? Você olha para cá, vai estar lá, chuveiro quarto 1. Então basta você vir aqui, desligar o disjuntor, ir lá no chuveiro do quarto 1 e fazer a substituição da resistência. Outra característica importante é a potência de reserva. Quando a gente projeta um quadro de distribuição, a gente tem que garantir que, se no futuro a pessoa quiser ampliar os circuitos elétricos dela, ou fazer uma divisão de algum circuito, como por exemplo, eu tinha um circuito de 1000 watts que tinham 5 tomadas, só que uma dessas tomadas eu vou retirar ela do circuito geral, vou passar um novo circuito que ela vai ser uma tomada agora de uso específica, porque eu comprei, sei lá, um freezer de potência maior ou algo do tipo, e eu quero fazer essa alteração. Então eu posso, né, se eu tenho um espaço de reserva no meu quadro de distribuição, eu posso então retirar essa tomada do meu circuito antigo, passar novos condutores, instalar um novo disjuntor e propriamente colocar a tomada operacional agora como uma tomada de uso específico. Né? E aí, se nós tivermos no nosso projeto uma previsão de até 6 circuitos, né? Se nós dividirmos os circuitos e tivermos lá 6 circuitos previstos, eu tenho que deixar no mínimo um espaço de reserva para 2 circuitos. Se for de 7 a 12, 3, de 13 a 30, 4, e acima de 30 circuitos previstos, que já é um quadro bem grande para uma residência, só se for uma residência bem grande para você ter uma quantidade grande assim de disjuntores, mas, enfim, você tem que deixar um mínimo de 15% de espaço de reserva. Claro. E quando você faz isso, né, esse espaço de reserva que você deixa, você deve considerar a potência de reserva que você está esperando ali. Né? Por exemplo, a gente vai ver que o circuito, a gente considera no máximo 1.200 VA por circuito, então você pode, por exemplo, prever um circuito de reserva de 1.000 VA ou de 1.200 VA, e aí esses 1.000 ou 1.200 eles entram no cálculo do disjuntor geral da nossa instalação. Bom, aqui eu coloquei até em vermelho, pessoal, uma atenção importante. Quando o disjuntor ou um fusível ele atua, o que é atuar? Para o disjuntor é desarmar, para um fusível é queimar. Tá? Ou seja, quando ele atua, ele desliga, desarma, queima,
ele desliga algum circuito ou até mesmo a instalação inteira, se por acaso for o disjuntor ou um fusível geral. Tá? E quando isso acontece, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. São os dois efeitos elétricos que ocasionam o desligamento de um disjuntor ou a queima de um fusível. Tá? Sem fazer uma análise, é impossível de você saber o que gerou aquele desarme ou aquela queima. Tá? Entretanto, você pode fazer uma análise a longo prazo. Né? Por exemplo, se nós temos desligamentos frequentes de um disjuntor ou queimas frequentes de um circuito, de um fusível, aqui supondo que eles tenham sido bem dimensionados, é claro, né? Isso quer dizer que ele está trabalhando com sobrecarga, né? Porque se ele foi bem dimensionado, ele não deveria desligar para o sobrecarga nem para o curto-circuito. Se ele desliga sempre, quer dizer que provavelmente você está utilizando alguma carga que você não previa no seu projeto inicial. E aí, por esse acréscimo de carga, devido a esse acréscimo de carga, o seu disjuntor está desarmando. Tá? E aí, pessoal, como regra, você nunca pode substituir aquele disjuntor por um disjuntor de corrente maior. É o que as pessoas fazem, né? Os leigos fazem isso, né? Com uma certa frequência. Eu resolvi o problema na minha casa. Eu tinha um chuveiro, o disjuntor ficava desarmando, eu vi que lá o meu disjuntor era de 30 amperes, coloquei um de 40, resolvi o problema. Não, você criou um problema na verdade, porque o disjuntor desarmando, ele estava protegendo os condutores que foram utilizados para alimentar o chuveiro. Tá? E aí, né, se você troca o disjuntor por um disjuntor de corrente maior de atuação, pode ser que ele realmente não desarme mais. Entretanto, pode ser que os 40 amperes seja uma corrente muito grande para os condutores que você utilizou. Né? O que vai acontecer com o tempo? Aqueles condutores lá eles podem sobreaquecer e pegar fogo. Né? Eles podem ficar, vamos supor que o limite do condutor seja 34 amperes. Vai circular, exemplo, 38 do chuveiro, o disjuntor não vai desarmar, porque ele começa a desarmar ao contar tempo de desarme após a passagem dos 40 amperes, no caso do 40, né, que eu citei. O disjuntor não vai desarmar, o chuveiro vai funcionar perfeitamente, o seu fio vai, como ele suporta até 34, ele vai começar a sobreaquecer, ou seja, ele vai entrar num estado de temperatura maior do que é o limite que ele foi projetado para trabalhar, e aí ele pode vir a pegar fogo, causar um incêndio ou se queimar o seu circuito. Tá? Então, de maneira geral, sempre que você for precisar de trocar um disjuntor, bem provavelmente você vai precisar de trocar também os condutores que estão ali instalados. E aí, voltando então ao grau de proteção, né, que eu comentei lá, que é o IP, né, que vem lá de International Protection Code, né, o Código de Proteção Internacional, ele vai então especificar a proteção contra o ingresso de corpos sólidos ou acesso às partes perigosas e a penetração de líquidos naquele dispositivo. Tá? Ele vai ser composto, o IP, por dois algarismos, que estão aqui embaixo representados pela letra X, então sempre vem a letrinha IP, algarismo 1, algarismo 2. O algarismo 1 ele diz a respeito do ingresso de corpos sólidos naquele equipamento, enquanto o 2 a penetração de líquidos. E aí ele finaliza com uma ou duas letras adicionais, tá? Que a gente vai ver o que significa agora. O primeiro algarismo ele diz respeito à penetração de corpos sólidos. Por exemplo, se o primeiro algarismo for o número 0, ele quer dizer que aquele dispositivo, aquele equipamento, ele não tem nenhuma proteção contra o ingresso de corpos sólidos. Em qualquer nível de poeira, grão, ele vai adentrar facilmente naquele equipamento. Se ele tem o IP número 1, ele protege contra corpos sólidos superiores a 50 milímetros, que dão 5 centímetros. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Contato involuntário de uma mão. Então, uma mão ela é maior do que 5 centímetros, supondo, né, que não seja uma mão de um bebê, por exemplo. E aí a pessoa não vai conseguir colocar a mão dentro do quadro de distribuição, que tem como primeiro algarismo do IP o número 1. Né? E assim por diante, a gente tem outras definições aqui, assim como temos também para a penetração de líquidos. Tá? Por exemplo, se ele é o IP0, ele não tem proteção nenhuma contra o ingresso de líquidos. Se ele é IP alguma coisa, né? 1, por exemplo, né? 1 no final, o segundo algarismo como 1, quer dizer que ele protege contra quedas de gotas de água, né, que é gerado por condensação. Se ele é 2, ele protege contra quedas de água
de até 15 graus de inclinação. Ou seja, tem equipamento até 15 graus de inclinação ele protege. Né? 3. Chuva de até 60% de inclinação. Né? 4. A projeção de água de qualquer direção. O 5. Há um jato de água de qualquer direção. Então, projeção de água é diferente do jato, aquele que você faz, por exemplo, com um pressurizador de água, ou até aqueles equipamentos de combate ao incêndio de bombeiros. Tá? 6. Projeção de água semelhante à do mar. Tá? O 7. A imersão. E o 8º, a imersão prolongada sob pressão. E aí, baseado no ambiente que você vai instalar o seu quadro de distribuição, você vai fazer a escolha então desses IPs e depois vai lá na sua loja de materiais elétricos e vai procurar, né, o IP adequado para aquela instalação que você quer. O IP ele pode estar sempre acima do que você vai instalar, abaixo nunca. Se eu preciso, por exemplo, de um IP 12, só tenho 22, ele serve? Serve. Tenho 14, serve? Serve. Não serviria o 11, por exemplo. Tá? E nós temos as letras adicionais. Tá? A primeira letra, a LA ali, né, a letra adicional, ela pode indicar, se for a letra A, proteção contra acesso com o dorso da mão em proteção do tipo IP0X, né, ou seja, o IP0, apesar de não ter proteção, ele protege contra o dorso da mão, se tiver a letra A, né, depois os dois algarismos, e o X ali quer dizer que para qualquer, independente se ele tem proteção ou não contra líquidos, né, ele vai ter essa proteção contra o dorso da mão. E assim para a letra B, D, e o mesmo para suplementar. A suplementar, se ela for H, quer dizer que ele tem proteção de equipamento de alta tensão. Se for um M, quer dizer que aquele cara ele sofreu ensaio contra efeitos nocivos de ingresso de água em aparelhos em movimentos. Por exemplo, um quadro que você vai utilizar num trator, né, que pode pegar chuva, por exemplo. E assim por diante. E aí, né, nós temos uma tabela aqui que correlaciona os graus de proteção, né, e as influências externas que são definidas na própria NBR 5410. Tá? E aí nós temos, por exemplo, na NBR 5410, o código AE, que pode ser de 1 até 6. O AE2 quer dizer que é um ambiente que tem objetos muito pequenos, de 2,5 milímetros. Tá? E aí a gente relaciona que tipo de quadro que atende um ambiente AE2. São os quadros IP3X, ou seja, qualquer proteção contra a água, né, mas ele tem que ser no mínimo a proteção 3 contra sólidos, porque se nós retornarmos aqui, a proteção 3 ela está relacionada exatamente a corpos sólidos superiores a 2,5 milímetros, que é o que nós queremos aqui. E o mesmo a gente tem aqui nessa mesma correlação para a água, né, correlacionando lá se nós temos gotejamento, precipitação, se a água é desprezível, a nomenclatura que a norma dá para ela e qual tipo de IP que nós podemos utilizar para cada uma dessas situações. E para ajudar ainda mais, nós temos no nosso livro lá também, né, 3 tabelinhas que já tem exemplos de grau de IP que nós podemos utilizar para os ambientes residenciais comerciais. Por exemplo, se for um quadro para colocar no banheiro, nós devemos, no mínimo, considerar o IP21. Se for um quadro para copa, cozinha, garagem, também. Né? Agora, se for dormitório ou uma sala, a gente pode considerar o 2.0. Né? A gente não vai ter presença de líquido, né? Então não precisaria de ser 1, 2, 3 ou 4. Agora, se é na lavanderia ou no jardim, quintal, a gente já tem um mínimo de 24. Ou seja, a proteção contra corpos sólidos superiores a 12,5 milímetros e projeção de água em qualquer direção, ou o IP25, no caso do quintal, a mesma proteção contra sólidos, só que protegendo também contra jato de água de qualquer direção, como por exemplo uma mangueira de bombeiro. Nós temos a mesma tabela para ambientes comerciais, então dependendo do tipo de ambiente, se é uma padaria, lavanderia, se é um açougue, se é na câmara fria do açougue ou se é no local de venda,
nós temos aqui um grau de proteção que também é mais adequado. E, assim como para os ambientes comerciais, nós também temos para os ambientes comerciais com afluência de público, ou seja, aqueles ambientes comerciais onde as pessoas ingressam, né? Por exemplo, uma câmara frigorífica só vai ingressar nela trabalhadores daquele local, né? Agora, banco, igreja, ginásio, centros comerciais, shopping, esses locais as pessoas têm acesso, né, a todos os ambientes. E aí a gente tem então essas recomendações aqui de grau de proteção para cada tipo desse. Bom, pessoal, para essa semana era isso que eu gostaria de ter conversado com vocês. Peço que utilizem o nosso fórum semanal para tirar as dúvidas. Ou podem enviar mensagem também diretamente para mim no Ava. Assim que eu recebê-las e me identificar, eu vou respondê-las. E na próxima semana nós começamos então na divisão em circuitos. Tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.